Estamos de volta com a segunda edição nessa sexta-feira, justificando mais uma vez o espaço que geralmente é ocupado pelo Ué da Coisa com Reinaldo Azevedo. Hoje, excepcionalmente, não temos, então seguimos aqui de forma estendida com a segunda edição até às 8h30 da noite, com muita informação do Brasil e do mundo. E por falar em Brasil, temos taxas preocupantes com relação à economia. A taxa de inadimplência média das operações de crédito, que subiu para 4,7% em maio, atingiu um recorde histórico e o dado representa a maior taxa da série histórica iniciada em março de 2011. Os dados foram divulgados essa semana pelo Banco Central e esse recorde histórico ocorre no mês em que o governo lançou o tal Desenrola 2.0, que é uma nova versão do programa de renegociação de dívidas. Vamos então conversar com Fernando Agra, economista, para saber os impactos dessa taxa de inadimplência tão alta, né, com patamares tão altos nesse mês de maio e, claro, os reflexos disso para a macroeconomia como um todo. Seja muito bem-vindo, Agra. Boa noite. Boa noite, Lene. Boa noite a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar por aqui. Boa noite a toda a sua equipe também. Obrigada, digo mesmo. Agra, e aí, quando a gente fala de inadimplência, como interpretar o que acontece hoje no Brasil? Porque o nível de endividamento do brasileiro está gritante e sabemos que todos os outros indicadores econômicos não contribuem em nada para sair, né, desse sufoco. Apesar desse programa Desenrola do governo, a gente sabe que linhas de crédito, subsídios, que vêm também do governo, inflam a máquina pública e acaba criando essa bola de neve do ponto de vista pessoa física, jurídica e até governamental. O que fazer? Lene, a situação realmente é preocupante. Um recorde de inadimplência, uma taxa de 4,7%. Eu fiz um cálculo aqui, no estoque de crédito de 7,3 trilhões, são 343 bilhões de reais que as pessoas estão com uma conta em atraso em pelo menos 90 dias. Para que quem nos acompanha entenda direitinho, existe uma diferença entre endividamento e inadimplência. O nível de endividamento também está muito alto, chegando à casa dos 50%. Endividamento é quando eu, você, quem nos assiste, faz uma compra e nós ainda não pagamos, mas a compra ainda não venceu. Então, nós entramos na estatística do endividado. Inadimplente é quando a gente não paga a conta e nessa estatística, nessa pesquisa que você falou, que saiu agora, é com uma conta em atraso em pelo menos 90 dias. Então, o que fazer, né? O que fazer é sentar, colocar o papel, a caneta, a calculadora, para poder ver o que pode ser feito, o que pode ser resolvido. Porque as pessoas estão inadimplentes por vários fatores, né? Um deles é porque parte da população ganha muito pouco, os preços das coisas estão caros, comprar no supermercado está caro, as pessoas não estão conseguindo pagar as contas básicas e vão se endividando, chega um momento que não consegue pagar e se torna inadimplente. Outra parte é porque não tem educação financeira, quer levar um padrão de vida que não pode, muito desorganizado. E como você falou, vem no mês do programa Desenrola. O programa Desenrola vai ajudar, mas é um enxugar gelo, porque a gente tem problemas estruturais, como eu falei. Desigualdade social de renda elevada, então tem muita gente que não consegue pagar o básico e falta de educação financeira. Então a gente precisa de melhores condições para resolver as questões das desigualdades sociais, e isso leva muito tempo, e também programas mais efetivos de educação financeira. E eu falo para quem nos acompanha, né, fechando a minha fala aqui, se estiver numa situação dessa, coloca tudo no papel, anota o que deve, busca ver se se enquadra no Desenrola, porque tem condições boas de negociação, se não, buscar negociação direta com o credor, para poder pagar o que deve, conseguir sair dessa situação o mais rápido possível e, enquanto não sai, consumir só o necessário. E, por outro lado, Lene, esses programas que vêm aí enxugando o gelo, eles vão cada vez mais onerando a dívida pública. Com certeza, a dívida pública que já está na casa dos 9 trilhões de reais, né? É um absurdo a gente ver a que ponto chega realmente a crise fiscal que acabou sendo contratada pelo não respeito a esse teto de gastos. Queria entrar nessa esfera, então, indo para esse fator governo, né? Independente aqui de ideologia política, não é o viés, né, Agra? A gente sabe que essa discussão é muito mais abrangente e desnecessária quando a gente fala de economia técnica. Então, queria entrar nessa esfera,
porque essa questão da dívida pública preocupa. A dívida pública com relação ao PIB, se a gente pega relatório do Tesouro, já ultrapassa os 80%. O FMI, pior ainda, já chega no patamar dos 90%, com projeção até 2027 para atingir os 100% da dívida pública com relação ao PIB. Um grau de preocupação que a gente também observa, mas que é aquele questão do acelerador que continua, né? O tal do pacote das bondades, que a gente observa também trazendo muita oneração para a economia. Qual a interpretação econômica de tudo que está acontecendo? Como é que a dívida pública chegou nesse patamar e o que fazer para estancar toda essa sangria desatada, né? A dívida pública, ela vem numa trajetória crescente nos últimos anos. Raros são os anos que ela tem um período de queda, né? A gente tem governos que têm uma maior organização na questão fiscal e tem governos que optam por gastar muito. Mas, de uma maneira geral, os governos acabam, infelizmente, gastando mais do que eles arrecadam. De onde vem o dinheiro? Se endividando ou aumentando carga tributária. Carga tributária é outro problema seríssimo. A gente trabalha 5 meses do ano em média só para pagar tributos diretos e indiretos. E quando ela ainda não é suficiente, o governo acaba se endividando. E chegou nesses patamares estratosféricos, né, Lene? Mais de 80% do PIB, de acordo com os indicadores oficiais do governo. Quando vai pelo FMI, chega a 90% do PIB. E aí, Lene, olha só como é uma situação preocupante. Quanto mais o governo se endivida, mais ele tem um custo para contratar novas dívidas. Porque quem vai emprestar para quem está devendo muito vai cobrar juros altos. Quem acompanha a curva de juros de perto, como eu acompanho diariamente, ela só sobe, sobretudo a curva de juros futura. Quem aplica no mercado financeiro hoje, né, lá no Tesouro Direto, está tendo rendimentos de 14%, 15% nos títulos prefixados e 8% real, ou seja, mais a inflação no Tesouro IPCA. Então, a minha preocupação é que a gente está numa trajetória explosiva da dívida pública para o futuro. E aí entra no problema que poucos falam, que é a chamada dominância econômica. O que acontece? Dominância fiscal. O que acontece? A política fiscal do governo de gastar tanto, sem se preocupar tanto com a questão de onde tirar o dinheiro, né, simplesmente se endividando ou criando novos tributos, anula o efeito da política monetária de juros altos para combater a inflação. Até porque juros altos combatem a inflação de demanda, não combate a inflação de custos. Mas ainda assim, juros altos para combater uma inflação, ele vai se tornando cada vez mais ineficiente, porque a política fiscal não ajuda. Então, Lene, usando uma metáfora aqui, é como aquele cachorro que corre atrás do rabo, ele nunca vai alcançar. Se a gente não houver, seja esse governo que ele venha a ser reeleito, ou seja um novo governo que seja eleito, se não sentar com a sua equipe técnica e colocar as contas na mesa, assim como eu falei agora há pouco para as famílias, fazer para o governo, nós vamos ter sérios problemas no futuro. Já estamos tendo, e isso, né, eu enquanto economista, né, eu me preocupo muito, independente de ideologia, independente de governo. Pois é, agora, Agra, quando a gente fala do consumidor brasileiro, tá difícil para a cesta básica ser comprada, né? A gente fala de um salário mínimo que muitas vezes não cumpre o seu papel de arcar com as despesas básicas. A gente fala das gôndolas dos supermercados que também tem essa inflação gritante, esse preço que é a comunicação da economia. Então, hoje está difícil até você manter alimentos básicos dentro das suas casas. A gente fala desde o início aqui da nossa conversa sobre como as famílias, por falta de educação financeira, ou até por falta mesmo dessas condições que o ambiente macroeconômico traz, elas ficam impossibilitadas de arcar com despesas obrigatórias, com gastos obrigatórios, que é saúde, educação própria, né, alimentação. Então, como olhar para o lado da educação financeira, que é necessário, mas também para esse outro lado que não ajuda em nada o trabalhador? Lene, é realmente terrível. A gente vai ao supermercado, eu, você, quem nos assiste, cada vez a gente volta com menos sacolinhas. Os preços dos produtos estão caros, os preços dos alimentos estão caros. Tivemos aí uma situação agravada pela guerra, que contaminou o preço do petróleo, preço dos combustíveis. Então a gente teve efeitos nos preços dos combustíveis, no preço da gasolina para abastecer o nosso automóvel, no diesel que transporta quase todas as nossas mercadorias, no preço dos fertilizantes, que a gente tem uma dependência, como você falou agora há pouco, né? Eu estava acompanhando aqui a sua entrevista, né? Aliás, a sua matéria, não é? Então isso acaba contaminando tudo. Então a gente tem, de um lado, pessoas que não conseguem
se sustentar com o básico e acabam dependendo do assistencialismo, e a gente tem, do outro lado, uma desorganização financeira que leva a toda essa inadimplência, que é a pauta principal aqui. A gente precisa de mudanças estruturais. A gente precisa combater um grande problema da nossa economia, que é o gasto público do Estado muito grande. Gasta-se muito com determinados setores, que têm determinadas regalias. A gente tem um problema crônico de corrupção e isso acaba drenando dinheiro que iria para a sociedade, para medidas para diminuir as desigualdades sociais, medidas para educar mais financeiramente a população, acabam sendo drenados por esses ralos. Então, a gente tem um problema de 500 anos para cá que a gente se preocupa como que será o futuro se realmente não houver sérias mudanças. Como a gente falou aqui na última entrevista, né, nós não queremos ser profetas do apocalipse, mas infelizmente a gente vive num país em que há um descaso muito grande com a população. Então, parte sofre porque ganha um salário mínimo muito baixo, é baixo para quem recebe, mas é caro para quem paga por conta dos encargos sociais, e a gente tem um problema de educação financeira crônico. Então, Lene, realmente, a gente precisa de medidas. Aí fica vendo nesse curto prazo um desenrola que vai enxugar gelo e que às vezes cria até um risco moral, porque muita gente pode pensar, vai ter um desenrola 3, um desenrola 4. Então, a gente precisa, independente de ideologia de governo, uma seriedade maior no trato com o dinheiro público e no trato com os gastos para com a população, porque a gente tem aí problemas microeconômicos das pessoas e problemas macroeconômicos de inflação e de dívida pública crescente. Agra, só para finalizar, queria falar também sobre o fechamento do mercado no dia de hoje. Estou vendo aqui que o Ibovespa fechou em alta de 174.070 pontos e o dólar foi no câmbio ali de R$ 5,17, com uma considerada baixa, né? O que é que justificou o fechamento do dia de hoje? É algo específico? É alguma coisa na semana também que pode ter influenciado esse fechamento de sexta-feira? Lene, o mercado hoje foi um dia mais tranquilo, um dia mais ameno. Então, a gente teve aí uma semana até também um pouco mais tranquila, e essa tranquilidade, uma perspectiva aí, né, desse acordo da guerra se encerrar, a gente voltar a ter uma normalização, a gente já vem observando há poucos dias a redução brusca do preço do petróleo e um pouco de calmaria. Essa calmaria justifica essa queda modesta aí no dólar, essa alta modesta na bolsa, mas nos últimos dias, mesmo com essa situação mais tranquila, o dólar subiu bastante. A gente tem que lembrar que há um mês e pouco ele estava menos de R$ 5,00. E tem que lembrar também que a Bolsa bateu um recorde em abril, quase 200 mil pontos. Só que a gente teve uma saída recorde de dinheiro em maio, tivemos também em junho do estrangeiro, em busca de uma perspectiva de altas das taxas de juros nos Estados Unidos, em função aí, né, dessa perspectiva. Então, assim, essa semana foi uma semana um pouquinho mais calma, não teve questões muito específicas, não, e a gente espera que ela seja mais calma nas próximas semanas também. Pois é, né, Agra? Seguiremos acompanhando. Olha, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na Band News TV. Sempre bom falar contigo. Boa noite, bom final de semana e até a próxima. Até a próxima, um abraço a todos. Obrigada.